Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área, agora resolvendo a provinha da Yara, uma prova que a galera achou mais difícil, mas eu tenho um recado para você, não é. O estilo que mudou, a prova agora ela vem com um texto um pouco maior, contando historinha e tudo mais, né? Nas últimas provas a gente viu que o nível de física cresceu, então a expectativa realmente era essa, que ela crescesse em relação às passadas. Mas não tem nenhuma questão com cálculo absurdo e tudo mais, mas você vai perceber no decorrer da resolução, beleza? Eu queria fazer bonitinho, mas um aluno nosso aqui que acompanha o canal me mandou as fotos da prova e eu não vou fazer em PDF ali bonitinho, né? Já vou jogar aí a foto da prova desse meu aluno. Tudo bem? Ah, Lincoln, e as lives de revisão? Você acertou muitas questões, muitos alunos vieram falar comigo que eu acertei, realmente acertei. Então, se você ver a live de véspera, cara, eu acertei muita questão ali. Então, Lincoln, não tenho acesso a essas lives, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu entro do nada, surpresa, para você ter acesso a essas lives e saber quando eu entro, beleza? Vamos resolver essa prova, mas antes, solta a vinheta. Vamos lá, gente, resolver a nossa primeira questão dessa prova. Acompanha comigo, mas percebe já que já não é uma questão objetiva, é uma questão com texto maior, né? De acordo com o Anuário Nacional de Emissão de Vapores, Combustíveis de Automóveis, em 1989, cada veículo leve emitia 5 gramas por dia de gasolina na forma de vapor à atmosfera. Os últimos dados de 2012, anuário, indicam que cada veículo leve emite apenas 0,15 por dia de gasolina na forma de vapor para a atmosfera. A diminuição da quantidade de combustível emitido para a atmosfera deve-se à presença, nos carros atuais, de um dispositivo chamado canister, que absorve a maior parte de vapores de gasolina que seriam emitidos para a atmosfera durante a exposição do carro parado ao sol, e depois os injeta diretamente na câmara de combustão do motor durante o funcionamento do motor. A quantidade de calor necessária para vaporizar gasolina absorvida pelo canister por dia é, em joules, igual a... Galera, olha só, ele quer a quantidade de calor necessária para vaporizar a quantidade de gasolina absorvida por esse equipamento. Antes, o carro ele despejava na atmosfera 5 gramas. Agora ele despeja só 0,15 gramas. Ou seja, quanto que esse equipamento ele vai vaporizar para não ir para a atmosfera? Ah, Lincoln, é só fazer. Antes era 5, agora é 0,15. Então, o resultado dessa subtração é exatamente o quanto ele vai o quê? Vai vaporizar. Isso aqui dá 4,85 gramas. Então esse equipamento ele vaporiza 4,85 gramas, por isso que para a atmosfera só vão 0,15 gramas. Beleza? Ele quer saber o quanto de calor em joules eu preciso para vaporizar isso aqui. Gente, se vai vaporizar, tem mudança de estado físico. É o famoso calor latente, que a gente calcula o Q mole, Q igual a M vezes L. É mesmo, Lincoln? É. Então a quantidade de calor vai ser igual a massa. Qual o valor da massa? 4,85 vezes o calor latente. Lincoln, quanto que é o calor latente? Ele falou aqui, ó. O calor latente de vaporização do combustível igual a 400 joules por grama. Então é 4,85 vezes 400. Esse cálculozinho aí. Aí a parte chata da questão, além de ler e interpretar a questão, era fazer esse cálculo. Vamos fazer? Vezes 400. Isso aqui dá 1940 joules de quê? 1440 joules de energia que é necessária. Agora você vê, é uma conta brutal? Não, não é uma conta brutal. Letra B de Botafogo. Não é uma conta brutal, mas é um texto maior que exige uma interpretação que é maior, conta uma historinha. Mas não é uma conta brutal, não uma questão absurda. Ah, show de bola. Então, vamos para a próxima questão aí, tá? A próxima questão, ela foi de ondulatória. Deixa eu colocar a questão aqui para vocês. Foi a questão 74, né? Eu nem falei qual é o código dessa prova que eu estou resolvendo.
O código dessa prova que eu estou resolvendo é o código 33, tudo bem? É o código 33. Então vamos lá para a próxima. Questão diz assim, ó: um jovem preenche totalmente um recipiente retangular de vidro com fatias de pão de forma e sobre essas coloca uma camada homogênea de queijo ralado com a intenção de derretê-lo em um forno micro-ondas. Como o recipiente caberia justo no interior do forno micro-ondas, ele retirou do prato giratório, pois não teria como girar, e colocou o recipiente diretamente no fundo do forno e o ligou. Após o tempo normal para o derretimento do queijo, o forno é desligado e aberto. O jovem percebeu que a cobertura de queijo apresentava um padrão retangular de pontos em que o queijo derreteu. Entre esses pontos, o queijo não derreteu. Entre os pontos que o queijo derreteu, ele percebeu a distância de 6 centímetros, conforme a figura. A figura está aí. Beleza? Deixa eu colocar aqui. A figura está aí. Supondo isso ser feito do fenômeno de formação das ondas estacionárias entre as paredes do forno, que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é de 3 vezes 10 à oitava, o jovem calculou a frequência utilizada no gerador do micro-ondas desse forno. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse valor. Perceba que é um texto longo, cara. Tu tem que às vezes ler mais de uma vez para entender o que ele quer. Ele só está dizendo assim, ó: Lincoln, aqui derreteu. Aqui o queijo não derreteu. Aqui derreteu. Aqui não. É mesmo? É. Então, se ele está falando que é uma onda, eu poderia fazer algo assim, ó: esse ponto derrete, esse ponto não derrete, esse ponto derrete. E é uma onda estacionária, não é? Ou seja, olha aqui, ó, daqui para cá. E eu podia continuar, tá? É uma onda estacionária. Ah, tá. E a distância entre esses nós, né? Entre esse ponto até esse, ele falou que vale 6 centímetros. Eu sempre digo, né, que uma barriguinha dessa vale meio lambda. Então, para eu saber a barriguinha, né, que a gente chama de ventre, né, 2 barriguinhas vão valer um lambda completo. É mesmo. Então, lambda nessa questão vale exatamente 6 mais 6, 12 centímetros. Só que eu não uso lambda em centímetros, né? Eu preciso usar o lambda em metros. Então, o nosso lambda será 12 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Show de bola! Ele não quer a frequência? Sim. O que eu preciso fazer para calcular a frequência? Ué, a frequência é V lambda F. V, que é igual a lambda vezes F. A velocidade é de uma onda eletromagnética, ele te fornece 3 vezes 10 à oitava. O lambda vale 12 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a frequência. Logo, a nossa frequência será igual a 3 vezes 10 a 8 dividido por 12 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Ah, Lincoln, isso aqui dá quanto? 3 dividido por 12, isso aqui dá 0,25, não é? É. Então, nossa frequência será igual a 0,25 e tem uma divisãozinha de potências de bases iguais. Repete a base, subtrai os expoentes. 8 menos menos 2, aqui ó, 8 menos menos 2, 8 mais 2, né? Então, dá 10. Hertz. Lincoln, mas ele quer gigahertz, não é em gigahertz. Se ele quer em gigahertz, eu sei que giga é a mesma coisa que 10 elevado a 9. É só transformar isso aqui em 10 elevado a 9. Anda uma vírgula para trás. Frequência igual a 2,5 vezes 10 a 9 Hz. Ou a resposta, frequência igual a 2,5 GHz, que é a nossa opção correta. Nossa opção correta é a opção de letra C, de canal fisicano. Então perceba que é uma questão simples, mudança de unidade de medida tradicional na prova e V lambda F. Só que o texto é bem maior, né? Então o texto é bem maior, acaba dificultando esse entendimento. Beleza?
Beleza, vamos para a próxima questão. Vamos lá, eu vou resolver a questão, depois a gente coloca as opções, tá? Vamos lá, na tabela a seguir, são representados os valores dos índices de refração absolutos para um sinal e um para o vidro, né? Para um cristal e um para o vidro comum, referentes à luz monocromática azul. Índices de refração N para a luz monocromática de cor azul. Vidro comum, 1,35. Cristal, 1,62. Admitindo que o índice de refração do ar é igual a 1, importante. Se ambos os materiais constituídos da superfície plana forem expostos a um raio de luz monocromático azul sob um ângulo de incidência igual a I, conforme o desenho, qual relação entre os senos dos ângulos alfa, ângulo refratado pelo vidro, e beta, ângulo refratado pelo cristal, em relação ao normal? Ah, tá. E aí, eu até peguei demais aqui a figura, né? Deixa eu colocar melhor aqui a figura. Agora sim a figura ficou legal, ó. Gente, o que a questão está dizendo? Está dizendo que vem esse raio monocromático aqui no ar azul com esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, que é o ângulo de incidência. Tudo bem? E aí ele vai refratar aqui no vidro, gerando esse ângulo aqui, ó, que eu vou colocar de verde, que é o ângulo alfa. Beleza? Show! E aí ele faz a mesma coisa com outro raio e vai gerar um ângulo de incidência, só que agora ele vai refratar no cristal, gerando esse ângulo beta aqui. Ele simplesmente quer a relação entre o seno de alfa e seno de beta. É mesmo, ele simplesmente quer isso. Então o que eu preciso aplicar? Lei de Snell. Qual é a lei de Snell, Lincoln? Olhando primeiro para o 1, né? Para o 1 que é o vidro. Do vidro, a lei de Snell vai ser assim, ó. Índice do ar vezes o seno do ângulo de incidência, que é igual ao índice do meio 2 que ele passou, que no caso é o vidro, vezes o seno de alfa. Olha que legal, índice do ar ele deu, ele falou que era 1. Seno do ângulo de incidência eu não sei. Agora, o índice do vidro ele fala, olha aqui, ó, índice do vidro 1,35. Então, índice do vidro 1,35 vezes o seno de alfa. Ah, aqui é 1 vezes o seno de I, não é? Então posso falar que o seno de I é igual a 1,35 vezes o seno de alfa. É mesmo, é tranquilo, numa boa. Vou até guardar essa informação aqui, porque eu vou fazer exatamente o mesmo processo, só que agora eu vou fazer para o cristal. Seno de I, seno de beta. Índice do ar, índice do cristal. Como é que vai ficar agora? Ó, presta atenção. Quando eu falo do cristal, deixa eu escrever cristal certo, né? Ó, cristal. Vai ficar assim, ó. Índice do ar, seno de I, de incidência. Índice do cristal, seno de beta, que é o ângulo refratado no cristal. Índice do ar, 1, vezes o seno de I, que é igual ao índice do cristal. Ele falou que é 1,62 vezes o seno de beta. Ou seja, 1 vezes seno de I é igual a 1,62 vezes o seno de beta. Guarda essa informação. Como ele quer a relação entre seno de alfa e seno de beta, eu percebo que essas duas equações, as duas são iguais a seno de I, não é? Então eu posso igualar esse camarada aqui com esse camarada aqui. Ou seja, 1,35 seno de alfa igual a 1,62 seno de beta. Posso fazer isso? Não só posso, como devo. Então vamos fazer de outra cor aqui, ó. Vai ficar
1,35 vezes o seno de alfa. Por quê? Porque a equação 1 é igual à equação 2, não é? Que é igual a 1,62 vezes o seno de beta. Tudo bem? Tudo bem. Então, como que eu vou fazer aí? Vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar. Pega esse 1,35, está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar seno de alfa, que é igual a 1,62 seno de beta dividido por 1,35. Faz essa divisãozinha aqui. Como que vai ficar essa brincadeira? Ficará seno de alfa é igual. Vou fazer essa continha aqui mais rápido para facilitar a nossa vida. Vamos lá. 1,62 dividido por 1,35 dá 1,2. Seno de alfa é igual a 1,2 seno de beta. Achamos a relação entre seno de alfa e seno de beta. Seno de alfa é 1,2 seno de beta. É mesmo? Vamos ver se tem alguma resposta assim. Seno de alfa é igual a 1,2 seno de beta. Opção de letra A. A de quê? A de aprovado. A de I love you. Refraçãozinha luminosa. Uma questão de refração que é muito comum cair. Quem tem a oportunidade aí de adquirir o top 10, lá no top 10 de física, focado na IA, um dos tópicos era refração luminosa. E caíram quantas? 2 questões de refração luminosa. Para você ver como o top 10 foi muito bem feito e bem pensado para você. Beleza? Olha a nossa próxima questão aí, ó. Diz assim: um móvel de dimensões desprezíveis realiza um movimento retilíneo acelerado e de aceleração e constante, não é? Aceleração constante. Gente, falou aceleração constante, é o famoso movimento retilíneo uniformemente variado, né? Característica principal desse movimento, Lincoln? Aceleração constante. Então, leu aceleração constante, já parte para o abraço. Descrito no gráfico abaixo, onde pode-se ver o comportamento da velocidade v desse móvel em função do tempo t. Ah, tá. Então, esse gráfico aqui é a velocidade em função do tempo. E essa velocidade está diminuindo, então ele está desacelerando. Ah, então ele é retardado. Ah, tá. Então já sei que o sinal da velocidade inicial tem que ser diferente do sinal da aceleração, né? Porque ele está desacelerando. Ah, tá. Adote os valores da posição desse móvel, um referencial positivo no sentido de velocidade inicial, com a posição igual a zero, né? Posição inicial igual a zero, com a posição inicial do móvel. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que indica corretamente a função posição em relação ao tempo durante esse movimento, considerando o referencial descrito no enunciado. Posição em função do tempo. Olha, a primeira hora é a última, do MRUV é a famosa Santa Sofia, mas como você é o quê? Até com 2 em cima e 2 embaixo. Mas a questão falou que a posição inicial dele é quanto? 0. Ah, tá. Então fica aqui, ó. S, ele não chamou de S, ele chamou de x igual a V0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Tem alguma opção assim? Deixa eu ver aqui. Tem a letra B, né? Então tu ia tender a marcar a B. Só que qual é o pulo do gato? Ele está desacelerando. Então o sinal do velocidade inicial e da aceleração tem que ser o quê? Diferentes. Por isso que eu tenho que colocar um menusão aqui, ó. Ah, tá, menos aqui. E aqui é mais, não é? Então, mais e menos, sinais diferentes, ele está desacelerando. Ah, tá. Então, tem alguma opção que essa equação aqui está nela? E Lincoln tem sim. A opção letra A, opção de aprovado. Olha que questãozinha tranquila. Como que uma prova dessa estava mais difícil? A prova estava mais contextualizada. Então, ó, não estava mais difícil, estava mais contextualizada. Foi mesmo, Lincoln? Foi. Vamos para a próxima questão, então. Deixa eu pegar espaço aqui na nossa tela para a gente ir para a nossa próxima questão.
A nossa próxima questão, ela é de espelhos esféricos. Lincoln, tu falou que ia cair, não falou? Falei, inclusive, lá no top 10, né, para quem adquiriu, tem um tópico específico para espelhos esféricos, não tem? Tem. Então, se eu falei que ia cair, realmente ia cair, apareceu e aqui está. Vamos lá resolver essa questão. Sempre água presente, né? Senão a garganta vai embora. Vamos lá! Olha o texto, né? Que diferença, né? Tu vê que o texto realmente é maior. Uma página de um livro de física do aluno João estava rasurada, não permitindo ver completamente os dados dos exercícios sobre espelho côncavo. Tudo bem aqui, ó, sobre espelho côncavo. Já sabemos que é o espelho côncavo. O professor falou para o aluno que se ele conseguisse resolver os exercícios, ganharia um ponto na média. O docente pediu que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal em frente a um espelho. Sabendo que a imagem era direita, olha o bizu, se é direita é virtual, né? E tinha 3 centímetros. Beleza, se a direita é para cima, né? Então já coloca aqui, ó, imagem, direita aponta para cima. Então é mais 3 centímetros, não é? Ah, sim, é. De altura. Além disso, o espelho tinha centro de curvatura igual a 20 centímetros. Centro de curvatura é a distância do vértice ao centro, ou seja, é o raio de curvatura, não é? Ah, tá. Então o raio de curvatura são 20 centímetros. Se o raio de curvatura é 20 centímetros, eu sei que o foco, a distância focal é metade disso. Então a distância focal vai ser mais 10 centímetros. Lincoln, por que mais? Cara, é mais pelo seguinte fato. Porque o espelho é côncavo. E no espelho côncavo, o foco, a distância focal é positiva. E a imagem está a uma distância de 5 centímetros. Então, P' é igual a menos 5 centímetros. O P' é igual a menos 5 centímetros. Beleza, Lincoln. E ele quer saber o quê? Portanto, João deve encontrar corretamente que o objeto tem o tamanho dele e quer saber quanto que vale o O, tá? Quer saber quanto que vale o O. Primeira ideia que eu te dou. Calcula aqui, ó. F é igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Por quê? Porque o F eu sei quanto é. Quanto é o F, distância focal? 10. Então coloca aqui, ó, 10, que é igual ao P. Lincoln, eu tenho P nessas informações? Não, não tenho P. Mas o P' eu tenho. Quanto que é o P'? É menos 5. Dividido pelo P novamente. Tá bom, Lincoln? Mais menos 5. Tudo bem? Show de bola, Lincoln. Tudo bem. Vamos resolver aqui? Agora eu vou tirar a questão aqui, porque agora é só o cálculo, né? Tá bom, só o cálculo. Como que vai ficar essa brincadeira aqui? Mais com menos, menos, vai ficar 10 vezes, esse cara vem multiplicando, P menos 5, que é igual menos 5 vezes P, menos 5P. Aqui nós aplicamos a distributiva, esse multiplica esse, e esse multiplica esse. Essa brincadeira vai ficar 10P menos 50, que é igual a menos 5P. Tudo bem? Tudo bem, numa boa. Lincoln. E então, letra para um lado, número para o outro. Esse cara aqui vai ficar, esse cara tá menos, vem mais, vai ficar 10P mais 5P, que é igual a, tá menos 50, vai mais 50. Logo P é igual a 15, P igual a 50, né? Show de bola. Vou continuar aqui em cima, tá? Então, ó, P igual a 50 sobre 15 centímetros. Lincoln, simplifica para ficar mais legal. Vou simplificar, né? Vou dividir aqui e aqui por 5. Dividir em cima e embaixo por 5. Esse nosso P vai ficar 10 sobre 3 centímetros. Lincoln, para que tu fez isso? Guarda essa informação. Eu fiz isso para usar essa formulazinha aqui, ó. Como ele quer o O, eu tenho P. Aí se eu aplico aquela fórmula, a famosa fórmula I sobre O menos P' sobre P, não é?
Tem aquela frasezinha que se você acompanha o canal ou se você tem o top 10, você já sabe qual é a frasezinha, né? I, ó, menos pelinha no pinto, não é? I vale quanto? 3. Então coloca aqui, ao invés de I, 3. O vale quanto? É o que eu quero. Menos pelinha. Lembrando que o menos é da fórmula. Pelinha já é menos 5. Sobre P, que é quanto? 10 sobre 3, tá? Esse 3 vai vir para cima, então ele vai acabar cortando esse com esse, né? Aí vai ficar menos com menos, mais. Olha o sorriso aí. O vezes 5, 5O. Não é? E 10 vezes 1, 10. Logo, O é igual a 10 dividido por 5. Nosso O será igual a 2 centímetros, que é a nossa resposta. Não fugiu do padrão, só que ele contou uma historinha, né? Ele contextualizou a questão. 2 centímetros é a letra B de Botafogo. Ou seja, não fugiu do padrão da prova da EAR. Não é a primeira questão que cai disso, né? O cálculo, a física está normal. O grande problema da questão foi o quê? Contextualizou, contou uma historinha aí para nós resolvermos a questão. Então, a única diferença é essa. Ah, Lincoln, a prova estava mais difícil. Estava mais elaborada, mais contextualizada, mas ela não chegou a estar mais difícil, não é? Agora sim. Olha só, essa aqui ou sabia a fórmula ou não sabia, beleza? Ou sabia a fórmula ou não sabia. Vamos lá. O centro de massa cm é definido como ponto geométrico do qual pode ser considerado toda a massa do corpo ou sistema físico no estudo da figura. Na figura a seguir, tem-se 3 partículas, A, B e C, contidas em um mesmo plano de massas respectivamente iguais a 1 kg, 2 kg, 2 kg. As coordenadas em metros de cada partícula são dadas pelos eixos de coordenadas x e y, dispostos no gráfico da figura. Portanto, as coordenadas do centro de massa do sistema na sequência xcm, ycm será... Galera, a fórmula é a seguinte do centro de massa. Para encontrar o ponto x do centro de massa, é assim, ó. xcm vai ser a massa 1 vezes o x1 mais a massa 2 vezes o x2. Ah, quantos pontos tem? Independente de quantos pontos tem, começa, ó. Continua xn vezes a massa n. Isso tudo aqui, deixa eu colocar a réguazinha aqui para ficar legal. Isso tudo aqui dividido por quem? Isso tudo aqui dividido pela massa 1 mais a massa 2 mais a massa n. Ó. Massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3, massa 4, massa 5, massa n. Quantas massas tiverem. Essa é a fórmula. Beleza? Então vamos calcular o x, o centro de massa de x? Vamos. Vou calcular de outra cor aqui, ó. Calcular de azul. Vai ficar assim, ó. X, centro de massa. Massa 1, não é chamar de A, massa A. Quanto que é a massa A? 1 kg. Vezes o x dela. Quanto que é o x que está marcando? 4. 1 vezes 4. Mais massa do ponto B, que é quanto? 2. Em qual ponto x que está? 2. Mais massa 3, massa de C, né? Quanto que é a massa de C? 2 também. Em qual ponto que está? Em x. 6. Beleza. Coloquei a reguinha aqui. Mais massa 1, massa 2, mais massa 3, não é? Show. Massa 1 mais massa 2, massa 3 é 1 mais 2 mais 2. Logo essa brincadeira aqui, ó, vai ficar 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Dividido por 1 mais 2, 5. Tudo bem? Show de bola, Lincoln. Show de bola, numa boa. 4 mais 4, 8, mais 12, 20. Então isso aqui vai ficar 20 dividido por 5.
que é igual a 4. Logo, o centro de massa em X é o ponto 4. Show de bola? Ponto 4. Tá aí, olha que bonito. Achamos o 4. Ou seja, todas as opções onde tem 4 já são elas, né? Não pode ser A, não pode ser a B. C ou D. Tem que achar o Y agora. Lincoln, e como é que eu faço para achar o centro de massa no ponto Y, no eixo Y? Vai ser aqui, ó. A fórmula é igualzinha do X. Y, centro de massa, será igual a massa 1 vezes Y1 mais massa 2 vezes o Y2 mais massa 3, Y3, massa 4, Y4, massa N, YN. Estou botando aqui para tu nunca mais esquecer. Lincoln, estou vendo a resolução e nunca mais vou esquecer disso aqui. Nunca mais. Olha aqui. Vai ficar massa 1 mais massa 2 mais massa 3, massa 4, quantas massas tiverem. Beleza? Agora eu vou aplicar essa fórmula só que para achar o N. Vamos lá? Olha só. YCM. Achar o M não, perdão. Achar o YCM. Vamos lá. Massa 1, que é massa A. A massa era 1 kg, não é? 1 kg. E o ponto Y? 2. Mais B, que é a massa 2 kg. E o ponto em Y é 1. Mais massa 3, que é massa C, que é 2, vezes o ponto em Y, que é 3. Show de bola? Coloca aqui, ó, nossa reguinha. Massa 1 mais massa 2 mais massa 3. 1 mais 2 mais 3, né, que é massa A mais massa B. Isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes 3, 6. Dividido por... Não é 3 aqui não, tá, gente? É 2. É massa de C, que é 2. Essa brincadeira aqui dá 5. Logo, o centro de massa em Y será igual a 10 sobre 5, 2. 2. Achamos aqui, ó. Ah, então em X é 4 e em Y é 2. Então, o ponto... Deixa eu colocar aqui para ficar legal. Então, o ponto que nós estamos procurando é o ponto 4 em X e em Y 2, que está na opção de letra C de canal fisicano. Eu, quando tenho a tradição, né? Falou C de canal fisicano, tem que soltar a vinheta. Tem que soltar a vinheta, né? Falou C de fisicano, soltar a vinheta. Lincoln, não é muito comum esse tipo de questão, mas tá aí. Olha como que foi bonita a questão, né? Tá aí, a gente tem que estar preparado para isso. Show de bola, Lincoln. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é de quê? Cara, a próxima questão é uma questão que me deixou muito feliz, mas muito feliz mesmo de aparecer. Sabe por quê? É a 79. Sabe por quê? Porque é uma questão que a gente tinha falado a respeito dela na revisão de véspera. É mesmo, Lincoln, nós havíamos falado desse tipo de questão na revisão de véspera. Então eu fico muito feliz, né? Quando eu acerto, eu falo, pô, Deus é muito bom e deu essa luz aí para que nós pudéssemos acertar e para que eu pudesse ajudar os meus alunos, queridos alunos aí, que fazem com que esse canal exista, não é? Show de bola. Então vamos lá. Só vou colocar aqui as opçõezinhas que ele deu. Vamos lá, vamos ler a questão. Diz assim, ó. A figura a seguir representa dois condutores longos retilíneos e de diâmetros desprezíveis, que estão no vácuo, percorridos por uma corrente elétrica de mesma intensidade e sentidos contrários. Adotando o sentido convencional da corrente elétrica, partículas alfa, compostas por dois prótons e dois elétrons. Gente, foi o que caiu de física moderna, né? Partículas alfa, constituídas por dois prótons e dois nêutrons, são arremessadas com velocidade inicial não nula, de uma trajetória inicial retilínea, equidistante e coplanar aos condutores, conforme mostra a figura. Nessas condições, a força magnética que atua
sobre a partícula logo após saírem da fonte terá direção perpendicular à trajetória. Retilínea inicial de V. E sentido, ele quer saber o seguinte: para onde que vai estar apontando a força magnética? Eu tenho um fio que tem uma corrente para cá para baixo, um fio que tem corrente para cá, e eu tenho uma partícula alfa, né? Eu digo que ela pode ser positiva, que tem mais prótons, tem 2 prótons e nêutrons, que não tem carga nenhuma, com velocidade para cá. Lincoln, primeiro eu tenho que saber para onde que está o campo que está agindo nela, né? O campo aqui. Aí eu uso a regra da mão direita aqui, né? Imagina que essa minha caneta aqui, eu vou até me colocar maior aqui, ó. Imagine que essa minha caneta é o fio. Então olha o primeiro fio. A corrente está para baixo. Mão direita, ó. Corrente para baixo. Olha como é que está abraçando o fio. Ah, é, Lincoln, aqui, ó. Olha como é que está abraçando o fio. Ah, então vai girar assim, né? Da maneira com que está abraçando o fio, né? Ó, campo para baixo. Olha como é que está abraçando o fio. Ah, tá, Lincoln. Então, calma que eu vou voltar. Vou colocar aqui no desenho. Então, né, se o campo está para baixo, então está girando assim, ó. Ah, então aqui está entrando e aqui fora está saindo, não é? Entrando a gente representa aqui com um X e aqui nessa parte o quê? Está saindo, não é? Está saindo. Lincoln, beleza, faz a mesma coisa com o fio 2? Vou fazer, deixa eu aumentar aqui minha imagem, ó. Olha aqui com o fio 2. Mão direita, corrente, olha aqui, tá abraçando assim, não tá? Corrente para cima e a mão tá abraçando assim. Então a corrente tá assim, não tá? Ah, é, Lincoln, tá assim. Beleza. Então se tá assim, volta pro desenho, ó. Corrente assim, então ela tá girando aqui, ó. Assim, né? Ah, tá. Então aqui tá saindo e aqui tá entrando. Saindo é aqui, uma bolinha, e entrando é um xizinho. Então aqui no meio, o campo ele tá para onde, gente? O campo ele tá para dentro. Perdão, o campo tá saindo, não tá saindo? A velocidade está para cima. Ah, tá. O campo tá dentro, a velocidade tá para cima. Aí eu vou usar a regra do tapa. Como é que é a regra do tapa? Pega a tua mão direita. Regra do tapa é o seguinte: mão direita, aqui é o campo, o polegar é a velocidade e o tapa vai ser o quê? O tapa vai ser a força. Então vamos lá. Campo, tá para onde? Tá para fora. Então tá para fora da folha, aponta seus dedos aqui para fora. Coisa. E a velocidade tá para onde? Lincoln, a velocidade tá para cima, não tá para cima? Sim, ó. Polegar, os dedos apontando para lá de campo, não é? Aqui, ó, deixa eu afastar. Apontando para lá de campo. A velocidade para cima, agora com uma carga positiva, dá o tapa, ó. Dei o tapa. Ó, não sei se aí tá invertida a imagem, mas dei o tapa e o tapa tá apontando para onde? Para o fio 2, aqui o tapa. O tapa está apontando para cá. Ah, então a força ela é para cá, ou seja, a força é indo para o fio 2, que está na opção de letra B, de Botafogo. Então aí era só usar a regra da mão direita na questão toda, beleza? Então era desenho e só aplicar a regra da mão direita. Mais uma questãozinha aí resolvida pra gente, beleza? Caramba, Lincoln, tranquilo, né? Bem tranquilo. A próxima questãozinha, galera, é uma questão que eu falei que ia cair. Ah, mas eu falei bastante que ia cair, que é uma questão, a questão 80 do Código 33, que é uma questão de circuitos elétricos. Mas eu falei tanto que ia cair, falei tanto. Lincoln, tem algum tópico lá no top 10 de circuitos elétricos? Ah, mas tem sim. Tem tópico de circuitos elétricos lá, associação de resistores e circuitos elétricos, e várias questões resolvidas, não tem, Lincoln? Tem. E cá está a nossa questão de circuitos elétricos com o amperímetro, que também tem lá. Ah, é? Tem lá. Então vamos resolver. Olha só como é que ficou aí a questão. Questão 80. Diz o seguinte: o circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal, um resistor ôhmico de 5 kΩ, um resistor ôhmico variável e um resistor ôhmico variável. Beleza. O circuito apresenta um resistor variável. O valor da resistência elétrica entre o cursor ponto C e ponto B é 1/3 da resistência elétrica entre o cursor e o ponto A. Ah, tá. Então vamos lá. E a resistência elétrica do ponto A e B
é de 10 kΩ. Um estudante pensou que ao medir o valor da diferença de potencial entre o ponto 1 e 2 do circuito, porém medir, ao invés de utilizar um voltímetro, equivocadamente utilizou um amperímetro, considerado ideal. Já fiz uma questão dessa instalando um amperímetro errado, tá? E me falei o que acontece. Assinale a alternativa que apresenta o valor indicado. Vamos lá, gente. Aqui é o seguinte, eu tenho esse cursor aqui, aí ele acaba dividindo esse resistor em dois, né? Como se tivesse só um aqui em cima, que é do ponto A até o ponto C, e tivesse outro aqui embaixo, que é do ponto C ao ponto B. Ah, é, Lincoln? É. Se eu chamar esse cara aqui de R1, esse aqui de R2, olha, ele falou que os dois juntos, olha, ele falou que R1 mais R2 valem 10 kΩ, né? 10.000 ohms. Beleza, mas ele também disse o seguinte, ó, que o valor da resistência elétrica entre o cursor do ponto C ao ponto B, do ponto C ao ponto B, calma aí, e o ponto B é 1/3 do valor da resistência entre o ponto A. Então ele falou, ó, do ponto C ao ponto B, ou seja, R2, ele falou que é 1/3 do ponto A, que é o R1, ou seja, é igual a R1 sobre 3. Show de bola? Gente, dá para descobrir aqui numa boa, né? Substitui aqui em cima, né? Onde tem R2, bota R1 sobre 3. Vai ficar assim, ó. R1 mais R2, que é R1 sobre 3, que é igual a 10.000, 10K. Ah, tá. Multiplica esse por esse, 3 vezes R1, 3, mais 1, 4R1. 4R1 sobre 3, que é igual a 10.000, 10K. Aqui vai ficar 3 multiplica, 3 divide, vem multiplicando, vai ficar 4R1, que é igual a 30K. Logo essa brincadeira aí vai ficar R1 é igual a 30.000 dividido por 4. 30K dividido por 4, né? Lincoln, quanto que dá 30.000 dividido por 4? Se eu não me engano, dá 7.500 ohms. Beleza? Tá bom, guarda esse valor, porque agora eu quero te explicar o que vai acontecer no circuito. Como ele instalou errado esse amperímetro, aqui, ó, o meu aluno já até fez aqui, ó, o certinho, ó. Tá vendo aqui que a corrente tá, isso aqui tá para baixo, então a corrente vem para cima. Passa a corrente aqui no de 5, passa aqui nesse R1, que é 7.500, só que como o amperímetro tem resistência zerada, olha só, a corrente vai chegar aqui nesse ponto, ela vai escolher passar ou por uma resistência zerada ou por R2. Ah, Lincoln, ele vai passar por onde? Ou pela resistência zerada ou por R2, que no caso é até a 2.500. Obviamente, quando a gente chegou ao aluno, ele passa pelo zerado, não passa nada pelo R2. Então, quem funciona só? Só o de 5 kΩ e o de 7.500 ohms. Ah, tá. Então, a leitura desse amperímetro vai ser a leitura com esses dois resistores funcionando. Usa aqui brincando, vou até apertar para cá, ó. U igual a RI. U igual a REC I, ó. U, que é igual a REC vezes I. U é 25. REC é a soma, que é 7.500 mais... É a soma por quê? Porque está em série. Mais 5.000, né? Mais 5.000. Vezes I. Logo I vai ser 25 dividido por 7.500 mais 5.000 dá 12.500. Ah, Lincoln, 12.500. 25 dividido por 12.000, vou fazer para não errar, né? Já até tinha feito, mas eu vou fazer aqui para não errar, ó. 25 dividido por 12.500, 0,002. 0,002 ampere. Mas ele quer em miliampere. Falei na revisão final que eu estava sentindo que ia cair 1 milimicro nanopico. Mili, 10 a menos 3. Só andar com a vírgula. 1, 2, 3. I igual a 2 miliampere. Ou seja, é a nossa opção correta. A corrente que esse amperímetro vai ler é de 2 miliampere. Está na letra A. Letra A de quê? Letra A de A.
Aprovado. Falei ou não falei que ia cair? Acompanhe o Fisicano. Pega o top 10 que você vai voar. Vai voar, vai voar, vai voar. Aí, ó. Olha que bonito, olha que legal, olha que mágico. Foi mesmo, Lincoln. Foi magic. Vamos lá, vamos para a próxima. A próxima foi de hidrostática. Ah, tinha no top 10? Ih, pior que tinha. Tinha não, né? Tem no top 10. Tem no top 10. Continua tendo. Porque o top 10 ainda está disponível. Olha aí. Lincoln, continua aquela mesma coisa que você falou. Textos grandes que pode nos enrolar, mas uma questão simples. É textos grandes que podem nos enrolar, mas uma questão simples. Olha só. As janelas dos aviões comerciais a jatos são compostas de 3 placas feitas de um material transparente. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa, o avião, e ao mesmo tempo com a atmosfera interna do meio, um furo na placa intermediária. A terceira placa, mais próxima do passageiro, apenas protege a intermediária de risco produzido durante a limpeza do avião e não interfere na pressão atmosférica interna sobre a placa intermediária externa. Considerando que a área da placa externa é de 800 centímetros quadrados, já viu que é uma informação importante, né? 800 centímetros quadrados, e que as pressões atmosféricas externas ao avião externas e internas do avião são respectivamente iguais a 20 kPa e 80 kPa, e que as pressões sobre as placas são homogêneas, pode-se dizer que a força resultante em newtons, que a placa externa está submetida a igual a... A gente vai aplicar a fórmula aqui, ó. Eu tenho uma placa, que não formou uma placa, vamos ver se agora forma. Eu tenho aqui... Ih, não quer formar não, Lincoln. Eu tenho uma placa, agora formou. E essa placa, de uma parte, ela sofre uma pressão externa de 80 kPa e na parte interna ela sofre uma pressão de quanto? De 20 kPa. Lincoln, era só aplicar a fórmula aí, era só aplicar essa fórmula aqui, ó. A variação de pressão é igual à força resultante, que é o que ele quer, sobre a área. Ah, tá, Lincoln. Então, já que ele quer a força, vamos isolar a força. Força é igual a área vezes a variação de pressão. Lembrando que variação é uma menos a outra. Então, a força vai ser a área, variação de pressão, 80 menos 20 kg, né, K. E a área, ele falou que a área são 800 centímetros quadrados. O importante é passar isso para metro quadrado. Ah, Lico, não lembra aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro quadrado. Quadrado, quadrado. Então são... Ou seja, eu tenho que multiplicar esse valor. Dividir, né? Por 10 ao quadrado, depois de novo por 10 ao quadrado. Ou seja, eu tenho que dividir esse valor por 10 elevado à quarta. Ah, tá. Então é a mesma coisa que 800. Vou fazer melhor. É a mesma coisa que 8 vezes 10 a 2 dividido por 10 à quarta. Ou seja, a nossa área é a mesma coisa que 8 vezes quanto, Lincoln? 8 vezes divisão de potências de bases iguais, repete a base, que é 10, subtrai os expoentes, menos 2 metros quadrados. Beleza, então vai ficar aqui, ó. Então vai ficar aqui. Força que é igual à área. 8 vezes 10 a menos 2, vezes... Aqui, quanto que dá aqui? Ih, Lincoln, aqui é 80 menos
80 menos 20, 60, vezes 10 ao cubo, né? Porque é quilo. Então vai ficar 8 vezes 60. Isso aqui vai ficar 480. Multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. 1. Então essa força resultante ficou 4.800 newtons, que é a nossa resposta correta, que é a nossa resposta que está na opção de letra B. B de quê? Para quem já sabe, B de Botafogo. Olha, mais uma questão, questão 81, mais uma questão simples aí pra gente, não é? Nada demais na questão, absolutamente nada demais, é mesmo, Lincoln? Nada demais. Então vamos para a próxima questão aí, vamos para a próxima questãozinha. Deixa eu pegar aqui para colocar ela. Questão bonita também a próxima, hein? Bonita e simples. Bonita e simples. Aqui, ó, peguei a questão para a gente colocar aí. Lincoln, olha o texto da questão, olha o texto da questão como é grande. O texto da questão realmente é um texto maior, né? Mas, entretanto, todavia, é uma questão muito simples. Vamos ler o texto para a gente absorver o que é? Então, a prova ela exigia, às vezes, até tu ler muito texto, mais de uma vez, tu quer fazer a questão propriamente dita. Vamos ver aqui, ó, 82. Uma fonte de luz visível e monocromático, imersa em um fluido homogêneo, pode emitir 2 raios de luz por 2 caminhos distintos. Num dos caminhos, a luz parte do ponto A e percorre uma trajetória retilínea até atingir o ponto C. No segundo caminho, a luz emitida do ponto A é refletida no ponto B por um espelho plano perfeitamente polido e em seguida atinge o ponto C, conforme pode ser observado na figura a seguir. A distância entre o ponto A e a normal, N, descrita com relação ao espelho, é de 16 km. Admita que num determinado instante T0 a fonte é acionada e os raios de luz começam ao mesmo tempo a percorrer as trajetórias descritas. Determine a diferença de tempo em segundos entre os diferentes percursos até atingir o ponto C. Gente, olha que questão simples. Ó. Eu tenho uma partícula que eu vou chamar, uma luz, né, que vai se propagar do ponto A para o ponto C, nessa trajetória aqui retilínea. É mesmo? É. Ou seja, ela vai se propagar 16 km mais 16 km, daqui para cá. Ah, tá. Então dá para achar esse tempo? Dá. Velocidade é distância 1 sobre o tempo 1. Ah, tá, com a velocidade, o quê? Da luz azul, que ele falou que é 2 vezes 10 a 8. Ah, tá, então bota aqui, ó. 2 vezes 10 a 8, vezes a distância 1, que é 16 mais 16, 32, sobre o tempo 1. Ah, é 32, né? Só que é quilômetros, então tem que ser quilômetros, tem que passar para metros. Ao cubo, né? Que é 32 mil. Beleza. Esse t tá dividindo, vem multiplicando. Esse cara vai estar multiplicando, vem dividindo. Então, o tempo 1 será igual a 32 vezes 10 ao cubo dividido por 2 vezes 10 a 8. Logo, essa brincadeira aqui vai dar 32 dividido por 2, 16, vezes divisão de potência de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes, dá menos 5 segundos. Esse é o tempo 1. Então, esse é o tempo que essa luz ela vai fazer aqui nessa trajetória, de A para C. Mas ele fala que ao mesmo tempo vai ter uma que vai sair aqui, ó, fazer aqui de azul. Sai do A, vai para o espelho em B e reflete e chega em C, faz essa trajetória. Então tem que saber quanto que é a distância daqui, ó, de A para B.
Como, Lincoln? Olha aqui, gente. Ele deu que esse ângulo, vou fazer até maior, que esse ângulo aqui mede 30. Ah, tá, Lincoln. Se esse ângulo mede 30, eu consigo descobrir esse x aqui. Como? Ué, aqui, ó. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é 16, sobre a hipotenusa, que é x. Quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2, que é igual a 16 sobre x. Logo, x igual a 16 vezes 2, 32 km. Ah, então a próxima vai fazer 32 mais 32, 64, não é? É. Então vai ser velocidade vai ser igual a distância 2 e o tempo que ela leva para fazer essa trajetória. Velocidade 2 é a mesma luz, não é? Então, mesma velocidade. Vezes 10 à oitava, que é igual. Distância, 32 mais 32, 64, vezes 10 ao cubo, porque está em quilômetros, eu preciso que esteja em metros, vezes o tempo 2, dividido pelo tempo 2. Tempo 2, então, é 64 vezes 10 ao cubo. Esse cara está multiplicando, vem dividindo. Dividido por 2 vezes 10 à oitava. Tudo bem? Logo, essa brincadeira aqui vai dar T2 igual a 32 vezes 10 a menos 5 segundos. Então, uma trajetória leva 16 vezes 10 a menos 5 segundos e a outra leva 32 vezes 10 a menos 5 segundos. Como ele quer a diferença, 32 vezes 10 a menos 5 menos 16, 10 a menos 5, a diferença disso é igual a 16 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, que é a nossa resposta, que está na opção de letra C. C de quê, Lincoln? C de canal fisicano. E a tradição, Lincoln? A tradição se mantém o quê? Viva! C de canal... Canal fisicano. Olha que questão bonita aí, ó. Que questão tranquila, não teve mistério. Vamos para a próxima questão? Partiu então a próxima questão. Essa próxima questão vou até demorar para colocar, porque ela tomou um espaço da prova gigante. Deixa eu colocar aqui, 83 do código 33. Tomou um espaço gigante da prova. Eu já vou colocar direto assim, não vou colocar nem as opções, para facilitar, que você já sabe qual é, né? Então vamos lá. Um microscópio de força atômica funciona com base na força de repulsão. Já falou, força de repulsão funciona com base na lei de Coulomb. Ah, qual é a lei de Coulomb? Lei de Coulomb é força elétrica igual constante eletrostática vezes carga 1 módulo vezes carga 2 o módulo. Isso tudo aqui dividido pelas distâncias entre as cargas elevado ao quadrado. Lei de Coulomb. Entre os núcleos atômicos e uma haste fina carregada chamada ponta de prova. Uma dessas pontas de prova é colocada verticalmente sobre uma amostra plana, fixa e horizontal. E a ponta de prova varre a amostra horizontalmente conforme a figura a seguir. Supondo que essa ponta de prova esteja carregada positivamente e, ao aproximar o núcleo atômico, meça a força de repulsão ao mesmo tempo, e que essa força seja marcada no eixo Y do gráfico como positiva e o movimento de aproximação da ponta
no eixo x do valor de menos d ao valor de mais d, nessas condições assinale a alternativa que corresponde ao gráfico, que corresponde o valor da força medida por essa ponta de prova. Gente, é simples. Essa lei de Coulomb, graficamente, força por distância, não é? Aqui, ó, força por distância, ela se comporta assim, ó. Ah, Lincoln, mas como está medindo tanto no eixo menos d como no mais d, então no menos d vai se comportar como? Ué, o espelho, não é? É, assim. Ah, você olha direto para a letra A. Olha aqui, ó. E olha aqui para esse lado aí. Então essa opção é direta, é correr para o abraço, nem era pensar muito. Letra A de quê? De aprovado, letra A de I love you. Ainda botei um A aí, com uma bolinha, como se fosse um vetor saindo da tela. Show de bola? Então, questão aí que era só analisar, era só lembrar a lei de Coulomb. Vamos para a próxima questão. E essa aí tomou, caramba, tomou um espaço bem grande da prova, essa questão aí. Tomou um espaço grande da prova. Vamos para a próxima aí, que foi de lei de Faraday e lei de Lenz, né? Aí veio duas nessa prova seguidas a respeito de magnetismo. É mesmo, veio duas seguidas a respeito de magnetismo, que é a 84 e a 85. As duas seguidas de magnetismo, né? Olha aí essa 84. A figura a seguir representa um tubo feito de vidro, um anel metálico feito de ouro e um ímã cilíndrico. Show de bola. Aí está o desenho da estrutura aí, ó. O ímã atravessa verticalmente todo o tubo, com o polo norte voltado para baixo, provocando uma corrente elétrica induzida no anel. Na figura nos indica o sentido horário e anti-horário possíveis para a corrente induzida. De acordo com a lei de Faraday e de Lenz, a corrente elétrica induzida que o circuito no anel é... Galera, olha que legal, ele te falou qual o sentido horário e anti-horário, né? Me ajudou bastante, que eu confundo. Pô, cara, pra onde que é horário, pra onde que é anti-horário? Aí não pode usar relógio na prova. Então ele já te deu essa colher de chá. Agora o bizu. Qual o bizu? Ó, eu sei que uma variação de fluxo, ele acaba fazendo o quê? Uma corrente induzida. Beleza, primeira situação aqui, ó. Primeira situação. Nós temos o anel. Show? E nós temos aqui o ímã se aproximando, né? Primeiro com o seu polo norte e polo sul aqui se aproximando. Quem assistiu minhas aulas sabe. Aqui, ó, tá aproximando. Quando ele aproxima, eu falo para você pensar que esse anel é como se fosse uma moeda. E essa moeda aqui tem um polo aqui e um polo aqui, como se fosse um ímã, tá? Então aqui, ó, se o polo norte está se aproximando, qual deveria ser o polo dessa parte da moeda que o ímã se aproximando aqui? Qual deveria ser? Ah, Lincoln, norte é atraído pelo sul. Se é sul, você troca. O que deveria ser não vai ser. Na real, esse polo aqui de cima deveria ser norte. É sempre o oposto que deveria ser. Aí tu olha para cá. Ah, Lincoln, olha para cá. Norte, o campo sai ou entra? Sai do norte e entra no sul. Então, o campo do norte sai, olha o campo. Aí eu faço a regra da mão direita, não é? O campo e a corrente, ó. O campo tá para cá e a corrente está apontando para cá, não é? Ah, então a corrente, quando ele está se aproximando, deixa eu fazer aqui de verde. Ela faz isso aqui, ó. Para onde o polegar está apontando. Então ela gira no sentido anti-horário quando o ímã se aproxima. Ah, é? É, só que o ímã ele vai passar, não vai? Vai. Aí vamos ver a situação, ó. Deixa eu colocar de preto. O ímã, ele vai passar. Aí ele vai se afastar. Como, Lincoln, que ele vai se afastar? Agora, calma aí, vai ficar legal. Agora, sul e norte. Olha só, sul e norte. Ele está se afastando, não está, Lincoln? Está se afastando. Beleza. Aí, mesma coisa da moeda, ó. Vai ter um polo aqui e um polo aqui.
Se o sul está se afastando daqui, é porque aqui deveria ser sul, porque repele. Só que não vai ser sul, vai ser o quê? Norte, o oposto. Ah, é norte. E norte acontece o quê, Lincoln? O campo sai... Aí, Lincoln, o campo sai. Aí faz a regra da mão direita. Regra da mão direita, ó, o campo para cá e a corrente está indo para o outro lado. Ah, é? É. Olha só, então a corrente está vindo para cá. Sentido horário quando ele se afasta. Ah, tá. Então, quando ele se aproxima, a corrente vai estar no sentido anti-horário. E quando ele passa e se afasta, vai estar no sentido horário. E a única opção que diz é essa aqui, ó. Inicialmente no sentido anti-horário, enquanto o ímã se aproxima do anel. E no sentido horário, quando se afasta do anel, que foi o que aconteceu aqui. Letra D, te deixa o seu like nesse vídeo. Olha que questãozinha bonita que a gente acabou de resolver aí. Mais uma questão de magnetismo, não é? Ou seja, das duas magnetismos tivemos que usar a regra da mão direita. Lincoln, na próxima vai ter que usar? Na próxima vai ter que usar, sim.